Boa noite. Boa noite, pessoal. Bora entrando aí. Boa noite, Wilson. Boa noite, Eduardo. Tá me ouvindo? Beleza? Beleza, beleza. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Bora aguardar o pessoal entrar com força aí, Joia, né? joia, maravilha. A gente fazer uma live no estilo do Gustavo Lima. Maravilha. Sextou, né? Sextou, esperar a multidão entrar aí. Olha o concurso fora da bolha aí, o Fernando. E aí, como é que tá? Aqui tá um frio. Tô no sul de Minas. Tá aqui também, não parece nem que é Rio de Janeiro aqui, pô. Você tá na capital mesmo? Eu moro no Rio aqui, na capital, Zona Norte. Ah, bom demais. Bom demais. Ó, e o pessoal já tá começando a chegar, ó. A Carininha, amo Minas. Ó, Minas é o melhor lugar do Brasil. Pão de É o queijo, TRE Minas, café. todo mundo quer o TRE Minas. Não, nem fala. Ó o concurso fora da bolha. Que ele tá no sul de Minas também, ele tá falando, tá frio de verdade. Eu tô aqui, ó, é blusa de frio, é calça de frio, tudo. Então, bora começar, né? Essa live Vambora. pra gente falar sobre como foi nossa preparação pro TR Reparar. Então, o Eduardo até mandou aí, ó, bem-vindo. Então, bem-vindo todo mundo. Meu nome é Wilson Públio, eu sou o dono desse Instagram aqui, né, o concurseiro WP. Daí que vem as iniciais que todo mundo me pergunta. Eu fui aprovado no último TRE, o TRE do Pará, 2020, antes um pouco da pandemia. Eu alcancei a 7ª colocação no cargo de técnico da área administrativa. E hoje eu vou conversar com o Eduardo, parceiro aí dos grupos de aprovado. Foi aprovado também no TRE Pará. Ele foi aprovado em técnico e em analista. Fez as duas provas no mesmo dia. Aí já é um outro lado da história para contar para a gente, uma experiência a mais. Aí, assim, para começar, Eduardo, o pessoal já me acompanhou outras lives aqui, já conhece um pouco mais da minha história, né? Aí eu quero saber de você contar um pouco sobre você, da onde você está falando, né? Seu nome, enfim, falar um pouco sobre você e se apresentar para o pessoal. Isso aí. Então, boa noite aí para quem não me conhece. Sou Eduardo, eu tenho 36 anos, eu sou natural de São Paulo, mas eu moro no Rio desde muito novo. É, Minha formação é bem diversa, assim, eu sou geógrafo e sou sanitarista, e no meio do caminho do meu percurso profissional, eu acabei optando por tentar alcançar esse êxito no concurso público e estou nessa estrada desde então. Você falou que você é geógrafo? Isso, é. Olha só que bacana. É mais ou menos um pouco a mesma área de formação minha, que eu sou engenheiro agrônomo, né? Tem um pouco a ver. Sim, Mas aí já demonstra para o pessoal como é possível qualquer um alcançar a aprovação. Nós dois não somos da área do direito e conseguimos colocações nas cabeças, né? Entre os 10. Eu entro no cargo de técnico e você entre os 10 no cargo de analista. Então, é exato. possível para todo mundo, basta querer. E é isso aí, ó, igual o Alex falou, e vamos para cima, né? E então, o que você fazia antes de tentar concurso? Para a gente entrar Então, depois. eu já trabalho há algum tempo com saúde pública. Eu trabalho no SUS aqui do município do Rio de Janeiro há 10 anos, mas eu trabalho como terceirizado, trabalho em organizações sociais e eu gosto muito de saúde pública, gosto de trabalhar no SUS, mas uma das questões que esse trabalho é um pouco complicado é porque vira e mexe tem mudança de contrato.
Então, foi uma das coisas que me fizeram buscar algo mais sólido, mais seguro. E atualmente eu sou coordenador administrativo de uma unidade da atenção básica aqui do município do Rio. Não, bom demais. E quando é que você decidiu estudar para concurso? Quando você começou essa caminhada? Que aí depois que você falar, eu também já vou Isso introduzir aí. a minha história aqui. É, Aí a gente vai bater nesse papo. foi bem, foi mais ou menos assim no início de janeiro de 2018 que despertou isso em mim. Tava uma crise grande aqui na cidade, vai acabar contrato? Não vai. Uma vez eu vi um jornal, olhei aqueles jornais na banca, né? Vi lá TRT no Rio de Janeiro. Aí eu falei, por que não, né? Aí eu olhei as matérias, falei, pô, é matéria de humanas, eu gosto de ler, tenho afinidade, vou me arriscar. Aí comecei a pesquisar, comecei a ver o que eu teria que aprender para ir bem numa prova, e desde 2018 que eu não parei de estudar, todos os dias eu estudo e estou atrás disso e tenho certeza que eu vou conquistar. Aí você começou para o TRE do Rio? TRE do Rio foi 2017. Eu até fiz a prova, mas eu nem contabilizo. Eu comecei a estudar mesmo de verdade em 2018, em janeiro. Aí foi o TRT, TRT do Rio. Ah, TRT do Rio, TRT. 2018. Acho que foi a OCP, se eu não me engano. A Acho que eu não lembro OCP. nada. Foi um concurso bem grande, assim, teve bastante gente. Eu fui Ah, bem na sim. prova, fiz os dois cargos também, me arrasei no analista e no técnico eu lembro que eu fui bem, mas não fiz o suficiente, né? Foi, Aí foi a primeira reprovação, quer dizer, primeira, né? Então você começou firme no início de 2018. Aí você fez TRT 2018. e depois do TRT, STM, fiz STM, ouvi STM, falar na época. MPU, Fiz também, foi aí reprovado, MPU. também. E assim, eu fui sempre que eu fazia uma prova, eu ia analisando aquilo que ficou faltando, aquela disciplina que eu não estudei, que eu não dei a devida atenção. Então, a cada prova eu fui buscando melhorar. Só que nesse meio do caminho, eu decidi, com aquela ansiedade de querer passar, depois de ter sido reprovado no TRT, no STM, eu decidi fazer o IFAM antes do MPU. Teve uma prova do Hum, IFAM que não tinha nada a ver com o que eu estava estudando. Perdi 4 meses assim estudando história do Brasil, nossa, coisas que aconteceu caíram. algo parecido comigo também, nesse meio do caminho. E aí eu perdi força para o MPU. Eu acho que foi o que me atrapalhou no MPU esse ano de 2018. Ah, não, beleza. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história até chegar perto do TRE Pará e a gente já começa depois naquela pergunta de por que a gente escolheu a área eleitoral e o que nos fez decidir pelo concurso do TRE Pará. Então, para você ver, Eduardo, comigo aconteceu o quê? Eu fui para os concursos por conta de uma insatisfação que eu tive com a minha faculdade. Quase que eu nem termino ela. Eu não me identifiquei com o curso, só que como eu já tinha passado da metade do curso, eu pensei assim, não, é melhor eu formar, ter um nível superior do que jogar aquele tempo fora, né? Aí, na época, saiu, o que me fez olhar para esse mundo dos concursos foi o concurso do INSS, porque todo mundo fica sabendo, que é o maior concurso do Brasil, né? Então, não tem esse que não fica sabendo, até quem não é da área dos concursos. Isso foi no final de 2015 para início de 2016. Só que eu não tentei o do INSS, porque na mesma época saiu do IBGE. Aí eu observei, olha a minha mentalidade. Eu olhei o edital, aí vi matérias do direito. E como eu sou engenheiro agrônomo, pensei, não vai dar certo eu fazer nada relacionado a direito, não. Deixa eu olhar esse do IBGE. A IBGE cobrava geografia, conhecimentos técnicos. Eu falei, não tem direito, eu vou nesse. Só que aí eu fui como aquele concurseiro amador. Decidi estudar para o concurso só depois do edital. E olha só a minha mentalidade. Eu peguei o edital, vi o conteúdo lá, falei bem assim, falta 3 meses para a prova, vou estudar agora não, vou deixar faltando 1 mês, 15 dias. Eu estudei para o IBGE faltando 1 mês, 15 dias, mais ou menos, porque eu achava que ainda era muito tempo. Porque na época da faculdade, a gente estuda para a prova 2 dias, né? Aí a gente vem com essa mentalidade achando que concurso é assim. Aí depois do Verdade. IBGE, cometi outra besteira que como concurseiro iniciante, né, eu tive meus erros, cometi outra besteira que foi parar de estudar. Não consegui a nota suficiente para ser nomeado. Parei de estudar no meio de 2016 com aquela mentalidade. Concurso público não é para mim. Isso é só para pessoa especial, não dá certo.
Era porque eu vejo hoje que foi porque eu não tinha tomado a decisão de estudar Verdade. até passar. A gente tem que tomar essa decisão dentro da gente. Ó, eu só saio daqui com o meu termo de posse assinado. Então, ó, pra você ver, eu parei no meio de 2016 e voltei só no início de 2017. Só que aí, o que, que eu fiz? Eu já voltei de forma diferente, analisando o que os aprovados tinham feito para chegar lá, para mim copiar tudo. Então, eu passei a ser um estudante, ó, pra você ver, isso é até interessante. Eu passei a ser um estudante não das matérias do concurso, mas de entrevistas de aprovado. Eu vi várias entrevistas, eu estudava entrevista. E eu lembro que o pessoal, o aprovado, batia muito na tecla o quê? Manter na mesma área. Manter na mesma área que a chance de você ser aprovado aumenta consideravelmente. E lógico que a gente pegar uma área com várias oportunidades. TRE é um grande exemplo disso. TRE, TRT. E a gente não ficar naquela área até passar, né? Aí eu decidi estudar para concursos de universidade. Universidade Federal. É o cargo que eu exerço hoje, cargo de nível médio, da área administrativa também. É igual o técnico, só que ganha 3 vezes menos e é no Excelente. poder executivo. Só que por que eu escolhi essa área? Porque eu analisei na época, né? Tinha 60 e poucas universidades no país e eu estudei toda a carreira. Eu acho isso muito importante. O pessoal estudar a carreira, a área. E eu percebi que você poderia passar em qualquer universidade do país que você poderia voltar, igual o TRE. Aí eu pensei, porra, eu estudando para essa área, eu tenho 60, acho que era 63 universidades. 63 chances de passar. Nem que eu rodo essas 63 e rodo de novo, mas eu passo em uma. E por essa especialização Excelente. minha, eu consegui 2 aprovações no mesmo cargo em 2 universidades. Só que aconteceu o quê? Depois que eu tomei posse, eu parei um pouco de estudar, fui assim, não é que eu parei, eu diminui o ritmo, né? Eu sempre tento estudar, nem que for meia hora, 1 hora por semana, quando dá. E aí eu comecei a pensar em tribunal, que foi mais ou menos na mesma época que você, 2018. E depois dessas universidades, que eu decidi tribunal, o primeiro concurso que eu tentei foi o MPU, que eu levei um ferro no IAF, levei um ferro assim, Foi, que a AFO destruiu, né, aquela prova. Fala aí. sim, é interessante você estar falando assim, é que muita gente tem dificuldade em lidar com esse período que você parou de estudar, né? De lidar com essa derrota da prova, né? Então, assim, eu lembro que Eu fiquei desde assim. da primeira prova que eu fiz, né? Fui fazendo várias provas, aí ficava naquela frustração, mas logo eu retomava, eu não dava muito tempo para o desânimo bater em mim, eu já olhava à frente e o que vem depois, né? Os concursos aí tem mania de botar, né? O que vem depois do TRT, o que vem depois do MPU, o que vem depois daquilo. Eu falei, ó, vai ter que vir alguma coisa depois e esse depois vai ter que ser melhor. Eu vou buscar melhorar naquela matéria que eu não fui bem, e assim eu fui fazendo. Eu lembro que em 2018 ainda fiz a AGU também, que fiquei até bem, fui aprovado na objetiva, mas não fiquei dentro da redação, que era o que estava acontecendo comigo direto ali, 2018 até 2019, era ficar aprovado na objetiva, mas não conseguir ter redação corrigida, que era uma grande frustração também, assim, é difícil lidar com isso, saber que escrevi bem aquela redação e tal, e ela não ser corrigida, Aconteceu e o comigo isso com emocional, o concurso um pouco antes do Pará. o E, emocional nosso, né, tem que ser trabalhado, porque senão a gente acaba parando, né, parando nos erros. exatamente. Ô, cara, e assim, como é que fala? O pessoal aqui, para vocês saberem, né? Eu e o Eduardo, a gente conversa muito nos bastidores aqui, né? E uma característica que eu vejo nele, que tem em mim também, que eu acho que é na maioria dos aprovados, e que eu quero que vocês aqui sejam assim, são 2 coisas: persistência e pensamento positivo. Eu vejo muito isso no Eduardo, eu tento ser muito assim, e é o que você falou aí, ter essa resiliência de continuar apesar dos fracassos. Porque são os fracassos que vão ser aquela escadinha para a gente chegar lá na nossa aprovação, né? Claro, é no momento que a gente erra, que a gente tem que identificar os problemas. Então, assim, o pós-prova desses concursos todos que eu fui aprovado, mais de 10 concursos, foram momentos de eu me preparar para o próximo e ir crescendo. Crescendo, crescendo até chegar num ponto de alto nível. Cara, e isso aí é uma das grandes dicas que eu falo pro pessoal, que é o seguinte, é você encarar, não ter medo de encarar os seus erros.
tem muita gente que se trava no momento de resolver questão, porque não quer ver que vai errar uma questão. Então, você tem que enfrentar aquilo. Eu até costumo falar, pessoal, o concurseiro, o aprovado, é aquele que mais errou questão durante a preparação. Que errou, corrigiu e mais nunca erra no dia da prova. Você tem que pensar, ó, um erro aqui é um erro a menos no dia da prova. Não é? Exato, exato. E esse Hoje, pós-prova é muito difícil, cara. Isso que você falou aí. Você pegar a prova ali, sabe, dá até vontade de chorar. Eu no MPU, eu falei, não acredito. Eu lembro que no MPU eu virei para mim e falei bem assim, mais nunca a AFO vai me derrubar no concurso. Aí no Pará eu fechei a prova. Você vê, ela veio de novo e eu consegui fechar a prova de técnico. teve bastante questão de AFA. Mas é isso. Então, bora para uma pergunta aqui, que aí a gente já entrando na preparação nossa Bora. para reparar. Que aí Manda pra... que é o objetivo dessa live aqui, né? É por que a área eleitoral? Por que você escolheu a área eleitoral? Se o TR Reparar foi seu primeiro concurso de eleitoral, assim? Sim. Então, o que aconteceu foi que na trajetória do estudo, eu estava fazendo muito concurso, não era tiro para tudo que é lado, mas era assim, era Defensoria Pública, que eu inclusive fui aprovado, Ministério Público, aí STM, então eu tinha que acabar estudando dentro da área de tribunais, TRF, coisas diferentes. Então eu comecei a pensar assim, cara, tá sempre faltando uma coisinha. Eu estou sempre liberando ali os 10% melhores do concurso, mas não estou conseguindo ficar entre os 0,2% melhores, que é o que eu calculo que uma pessoa tem que chegar para poder ficar lá no top, né? Então, na época, eu lembro que eu descobri a tal daquela resolução do TSE que regulamentava os concursos. Eu falei, caramba, tá aí uma base de algo que é concreto, que vai se repetir, em todos os concursos, então vou saber mais ou menos o que vai cair. Vou me especializar essa é uma sacada para a Justiça Eleitoral, isso você falou. É a resolução 23.391/2013, se eu não me engano. Então, isso. A Justiça Eleitoral é um dos únicos ramos que tem uma resolução que regulamenta o edital. Ou seja, aquela resolução é como se fosse um pré-edital para a gente. A gente sabe mais ou menos o que vai cair. Isso. Aí, como eu estava vendo que sempre ficava faltando um pouco, aí quando passou a prova do MPU em 2019, que eu, por exemplo, me arrasei nas matérias específicas de Ministério Público, nas legislações específicas, eu falei, olha, eu não tive tempo para estudar isso, eu preciso me dedicar a alguma coisa mais concreta. Aí eu escolhi a Justiça Eleitoral, também por afinidade com questão de cidadania, de direitos, acho que a Justiça Eleitoral tem esse lado, assim, de garantir aquilo que é maior na nossa Constituição, no nosso país, que é o voto, a participação política, o engajamento. Então, assim, isso também me chama muita atenção, trabalhar nesse ramo, sabe, de garantia de direito, de garantia das eleições, e isso me atraiu também. E eu queria me especializar em algo para poder chegar em alto nível. Eu via que isso faltava nas provas comigo, entendeu? E logo em seguida saiu o edital assim de surpresa. Eu nem esperava. E por conta da perspectiva também, eu acredito, né? Que você fala eu estava inscrito para outro porque concurso. Tava todo mundo. É o ano dos TRS. TRT morreu, agora é só TRE. Então tem muito isso também, né? Sim, já estava com a inscrição feita, Wilson, para o TJ acho que era do Rio Grande do Sul, quando saiu o TRE Pará. Eu tive que optar por um dos dois. A prova, acho que era bem próxima, quase na mesma semana. Eu falei, não, agora eu vou de cabeça no TRE e se eu não passar nesse, no outro eu vou passar. E assim eu fiz. Não, e deu certo, né? Tem até essa nota que você falou, né, sobre por que você foi pro TRE Pará e tudo mais, tem até muito a ver com o que aconteceu comigo também. Então, ó, pra você ver, em 2018 eu comecei a pensar em tribunal. Só que aí todo mundo tá falando em MPU. Eu não tinha, assim, essa certeza que eu tenho hoje, que é só TRE na minha vida, né? Aí eu fiz o MPU, fui reprovado. Aí veio 2019, o ano dos TRFs, que eu falo que foi o ano dos TRF. Porque veio o TRF 4 e depois o 3. Ou seja, para quem estudou para TRF aquele ano, o cara passou o ano todinho estudando, fez a prova no meio do ano de um e no final do ano de outro. Ou seja, teve assim mais ou menos 6 meses de preparação para cada. Um excelente tempo de preparação. Só que aí eu analisei o quê? Até peguei o que eu estava estudando para a área de tribunais, né?
só que focado em matérias básicas. É uma dica que eu deixo para o pessoal. Tem muita gente que fica indecisa. Eu vou para TRF, eu vou para TRT, TRE. Se você está numa área de tribunal, por exemplo, quando você está em dúvida, foca só nas matérias básicas. Primeiro estuda só as básicas, você não vai perder. Muita gente, quando você chegar lá na frente, você vai ver que nos concursos as matérias básicas são importantíssimas. Geralmente são as que mais reprovam, português, por exemplo. Então, você está com dúvida no que estudar? Português, direito administrativo, constitucional. Até você decidir uma área fixa. Porque eu acho que essa área de tribunal, minha opinião, tem várias sub-áreas dentro. E a pessoa teria que escolher uma sub-área, sabe assim? Só TRE, só TRT. Mas, Perfeito. assim, voltando, né? Veio a época dos TRFs, eu estava estudando só as matérias básicas. Aí eu peguei aquele edital, cara. Aí eu vi assim, previdenciário, tributário. Falei, o que é isso? Não sei quantos direitos. Eu falei, não é aqui que eu vou amarrar o meu burrinho, não. Aí, na época, acho que foi junho de 2019, veio a notícia de comissão formada em terra reparada. Só que como não era assim, o TRE do meu estado, era um TRE longe, eu não tinha essa cabeça de hoje de tentar qualquer TRE no país, porque a chance de aprovação é muito maior. Eu comecei a analisar a justiça eleitoral. Aí veio uma paixão que eu tinha desde de pequeno, que eu sou de uma cidade pequena do interior da Bahia, aí a eleição lá é fervorosa. Então, eu sempre gostei muito de eleição. Aí, o que eu pensei? Por que eu não junto o útil ao agradável? Se eu gosto de eleição, essa parte que você falou mesmo, que lida com a democracia, eu acho isso bonito, eu vou tentar, então, uma área, vou ficar só firme nela, para mim passar, para mim também depois ser feliz no meu cargo. Que também não é só a remuneração. Hoje eu desenvolvi uma paixão por TRE. Então, foi por isso que eu decidi muito entrar nessa área eleitoral. E eu decidi pelo Pará, pelo quê? Porque eu analisei a carreira antes, aí eu vi que a gente tem 26 TREs, 27, né? Mas o TRE-DF não faz concurso, então 26 TREs e o TSE. Aí eu falei, porra, é muita chance, 27 concursos para me passar? Impossível. Pelo amor de Deus, né? Nem que eu rode esses 27 duas vezes, né? Faço 52 concursos, mas uma hora eu entro. E eu vi essa possibilidade de a gente poder ir para qualquer lugar do país. Eu falei, pronto, aqui é minha área. E eu usei o TRE Pará para você ver. Eu ia usar assim como um grande simulado. Sabe? Eu me preparei muito firme mesmo. A gente vai entrar nos detalhes da preparação aqui. Só que eu acho que o peso emocional que eu fui, praticamente zero, porque assim, não era meu estado, tinha perspectiva de sair outros TREs depois, era meu primeiro TRE. Não deixei de estudar sério, mas o emocional me ajudou demais. E eu até dou uma dica pro pessoal, assim, quando é o TRE do seu estado, você pode estar o preparo que for. Não, eu não falo que não vai dar certo. Todo concurso que a gente vai tem a probabilidade, lógico, de dar certo. Mas no TRE do nosso estado, a gente fica com uma pressão muito grande. Não é? Então, assim, para o pessoal olhar para outros estados também, porque você vai com uma pressão menor. Sim, essa coisa, Wilson, que você falou, uma coisa que eu achei super interessante, que eu acho que todo mundo deveria buscar refletir, é a questão da carreira, do que o cargo faz, o que você vai desempenhar, porque depois que a pessoa entra, ela pode ter uma frustração muito grande de executar uma atividade que ela não gosta. Então, assim, por exemplo, um técnico judiciário, ele atende muito ao público, lida muito com pessoas, ele acolhe, ele tem que ter aquele contato direto com o cidadão. Então, se você não é uma pessoa afeta a essa relação direta com pessoas, às vezes esse cargo específico pode não ser o ideal. Acho que tem que compreender o que a função executa, pesquisar qual é o funcionamento do órgão, para você entrar com mais apropriado daquilo, sabe? Não cair de paraquedas. Não é fazer porque ganha bem. Até esses dias eu estava falando sobre isso, né? O cargo público ele é um meio de você exercer uma atividade pública, um bem comum, de você colaborar com a coletividade. Eu acho que a gente tem que ter essa compreensão, entendeu? Isso mesmo, isso mesmo. Você tem que tentar analisar o cargo. Uma ótima forma é o quê? TRE tem o cartório, né? Tem praticamente toda a cidade. Vai no cartório da sua cidade, conversa com o servidor, passa lá um dia, não sei se agora na pandemia tá podendo, né? Mas passa um dia analisando. Dá para a pessoa fazer isso, é muito fácil, não é?
Sim. E o, Eu vi aí, a galera tá botando aí sobre outros tribunais, que varia muito, né? E você falou essa questão de ter uma variação dentro dos próprios tribunais, e acho que foi isso que fez a gente optar, eu e você, por um ramo específico dentro do tribunal. Eu acho que além da área, a gente tem que também direcionar dentro da área. as sub-áreas, né? Assim, TRT, TRE. O TRF é mais amplo, né? Porque dá para a pessoa conciliar muito com o TJ, os TRFs, né? Exato. O Ramon tá falando aqui, eu também fiz minha escolha pela área da Justiça Eleitoral fazendo uma análise similar à nossa. Bacana. A Bela Federal falou, amo atendimento ao público. Ó, então você tá no lugar certo. Tirar título, né? Alistamento, que a gente tem que estudar aí. Bom, Aí, Eduardo, bora para o próximo ponto aqui, que é o seguinte: vamos em lá. quais concursos você já foi aprovado e se houve reprovações, né? Porque, lógico, é muito comum. Aí você contar aí Sim. pro pessoal. Olha, eu fui reprovado em muitas provas, né? Em inúmeras provas. É, no ano de 2019 mesmo, um ano antes da prova do TRE Pará, eu fui aprovado na Defensoria Pública do Rio, no cargo de técnico médio da Defensoria. Um cargo que foi super disputado a prova. Eu consegui passar, mas eu não passei numa posição quase impossível ser nomeado. Passei na posição 300 e pouco, mais ou menos. Passei no MPU nesse ano também, no Ministério Público, para oficial do MPU. Mas fui reprovado no TRF. O TJ Ceará eu fui reprovado nesse ano também, de 2019, um concurso que eu estava com bastante expectativa. 2018 fui reprovado em um monte de concursos. Assim, o que eu fui fazendo é dando continuidade. Eu tenho até um post aí depois, que eu botei, acho que foram 12 provas até o TRE parar. Então, eu fui sempre buscando dar continuidade, aparar as arestas, ver o que eu estava bem, o que eu estava mal. Uma coisa que eu fiz, que eu não recomendo ninguém fazer, que é negligenciar a matéria que eu tinha mais dificuldade, que era o português. Eu ignorei praticamente durante muito tempo a minha dificuldade em português, até que hoje o português eu posso dizer que é uma das matérias que eu tenho mais afinidade, que eu tenho mais prazer, que eu mais gosto de estudar. Quando eu vejo no meu dia lá que eu tenho que estudar português, me dá até tranquilidade. Graças a Deus, hoje eu tenho português no meu dia, então vai ser uma hora tranquila de estudo, uma hora gostosa, prazerosa. Cara, quando você aprende o português assim, você acha muito legal, né? Você começa a ler as É, placas, assim, ler tudo, os cardápios, eu ficava lendo, analisando as vírgulas. É muito legal. Os isso aí, pronomes, a no colocação. erro. Aí você vê como Então, a matéria é fascinante, né? Igual você falou. sim. E aí, uma coisa que foi passando é que a cada prova eu fui vendo o meu desempenho subir. Eu fiz um gráfico de desempenho dos concursos todos que eu fiz, e aí vai mostrando, não sei se vai dar para ver aqui, que eu fazia assim, ó, cada concurso que passava eu subia o desempenho. Aí vinha o próximo, eu dava uma leve queda e depois subia com mais força. Até que no Pará foi a prova que eu consegui chegar acima de 90%. Então, Muito bom. é como se fosse uma escada. A continuidade me levou aos 90%. Mas se eu tivesse parado no meio do caminho, eu não ia ter esse resultado. Isso. Tem muita gente que quando está pertinho de chegar lá, porque teve uma reprovação, acaba desistindo. Então, a pessoa está tão perto, né? Pode ser o próximo concurso. Não desista. É a Sim, principal frase nossa aqui, é persistir, né? Mas, verdade, verdade. então, Eduardo, sobre as minhas reprovações, né? Eu tive algumas reprovações também. O IBGE, que foi muito doído, que eu falei aqui antes, que eu até parei de estudar, cometi um grande erro. E antes um pouco do TRE Pará, para você ver como o concurseiro é atentado. Saiu um concurso no meu estado, que foi do CREA de Minas Gerais, que era para fiscal de nível superior, era assim, um cargo mais genérico, só que pedia qualquer engenharia. Aí eu, naquela ideia lá, meu estado, vou tentar utilizar meu curso aqui, como era um cargo mais genérico, cabia essas matérias básicas, isso antes de ter reparado.
eu fui tentar me aventurar nisso, só para você ver. Eu mesmo com a mentalidade, já sabendo que eu tenho que focar numa área, mas aí, depois que a gente é aprovado, a gente pensa que a gente consegue ser aprovado em tudo, né? Aí eu fui e tive uma reprovação. O concurso tinha redação também. Eu lembro que eu fiz uma redação ótima, mas não consegui a nota na objetivo, para ter a redação corrigida. Aí eu percebi, eu não fui nem classificado. Esse concurso finalizou, acho que no início de outubro de 2019. Em novembro, um mês depois, saiu o edital do Terra Reparar e eu fui aprovado. Pra você ver, 5 meses depois. E Então, foi aprovado, né? a reprovação lá atrás não quis dizer nada assim que eu não era capaz. Eu simplesmente persisti, 5 meses depois eu estava aprovado num cargo muito melhor. Eu tenho um pensamento, Wilson, que eu sempre, quando eu saio de uma prova, vejo resultado e eu não sou aprovado, eu penso assim, pô, tinha gente melhor do que eu. Tinha gente que estudou melhor do que eu. Teve gente que se organizou melhor. Teve gente que deu mais sangue do que eu. Então, assim eu penso. Então, o que eu vou melhorar? Porque alguém foi melhor. E esse pensamento é que me leva sempre na prova seguinte evoluir, crescer em algum aspecto. Então, a gente tem que ter esse pensamento de crescimento. E concurso também é muito estável, né, velho? Assim, tem hora que vem uma prova assim, que é totalmente fora da curva. Um exemplo aconteceu na PRF. E eu já vi casos de pessoas fazer uma prova de concurso em um domingo, 15 dias depois fazer outra, ser reprovado em um e passar no outro. Ou seja, tem hora que também é Pode aquela acontecer. circunstância, né? É o jeito da prova que veio e enfim. Mas, então, a gente já falou sobre essa parte de aprovação, reprovações, né? Então, para o pessoal ver aí que a gente também foi reprovado e a gente não desistiu. Sim. Não desista. E agora, bora entrar diretamente na nossa preparação para o Terra Reparar. Como é que foi a sua preparação, né? Para você falar primeiro. Você decidiu fazer duas provas, é importante você falar sobre isso também. Foi. Você decidiu? Minha ideia inicial, Wilson, era fazer só o cargo de técnico, né? Porque, no fundo, eu ainda tinha aquele sentimento que eu tinha que fazer uma coisa, entre aspas, mais fácil, que eu não ia dar conta de fazer analista, que eu não conseguiria fazer os dois, talvez até um pouquinho de problema de autoestima, de confiar em mim mesmo, e aí conversando com duas pessoas que eu tenho grande consideração, uma que é a minha mulher, né, minha esposa, e um meu tio, que também é concursado, já foi aprovado, e eles colocaram na minha cabeça, por que você quer ser menos se você pode ser mais? Você já tem faculdade, já tem graduação, faz ensino superior, faz sem compromisso. E aí, assim eu fiz. Então, a prova de analista tinha vários conteúdos que eu já conhecia, por exemplo, processo penal, administração geral e outras matérias mais, assim, que processo civil, eu já conhecia, já tinha estudado essas disciplinas para outros tribunais, então tinha uma base boa, mas eu não estudei essas matérias propriamente. Eu peguei o edital de técnico e foquei no edital de técnico. Nem sequer estudei redação para a prova de analista e tirei 10 na redação. Mas já tinha também uma experiência, já tinha feito curso de redação, treinava redação ao longo da minha preparação, mas nesse momento do TR Reparar, eu falei, não, vou fazer as duas, mas vou focar em uma preparação top no técnico, para não tentar fazer os dois e ficar capenga de um lado. E assim eu fiz, confiando que o técnico ia ser meu grande resultado. E assim eu fui para a prova. Uma coisa que eu fiz, quando saiu o edital, que eu sempre faço, é quando o edital é lançado, eu dou um gás maior. Então, por exemplo, eu vinha estudando 2, 3 horas por dia, até o edital ser lançado. 3, no máximo 4 horas, porque eu também trabalho uma carga horária bem alta, né? Durante a semana, 10 horas por dia. Então, assim, eu tenho que ter uma organização bem grande para poder estudar mesmo de verdade. Mas quando o edital foi lançado, eu abri mão de tudo que eu tinha de atividade extra. Por exemplo, eu pratico atividade física, pratico jiu-jitsu, avisei o meu mestre que eu não ia mais fazer jiu-jitsu até chegar o dia da prova. E assim eu fiz. Então, todos os dias que eu chegava do trabalho, por volta de umas 7 horas, eu estudava até meia-noite, acordava 4, 4h30 da manhã, estudava até as 6h30, para sair para trabalhar, para chegar às 7, para chegar às 7 de novo, comer uma coisa rápida. Então, assim, foi pancada. Eu me esforcei de verdade, assim, eu acho que o a gente tem que ter essa edital é muito pesado, né?
Então eu corri muito com resolução de questão. Eu lembro que na época que o edital foi lançado, eu tinha caderno de questão de tudo, eu resolvi, sei lá, 700, 800 questões de cada disciplina, muita coisa mesmo. Li, reli, li toda a teoria em PDF, assisti toda a teoria em vídeo de eleitoral. Então, assim, foi bem punk mesmo e valeu a pena, né, o esforço, cara, porque o resultado veio, né, assim, foi uma alegria, sem nem explicar quando eu vi lá meu nome e foi surpreendente. Foi... Eu falo uma coisa, uma sensação de alívio. Viu? Quando eu vi meu nome lá, eu fiz assim, ufa, deu certo. Nossa, parece que você tira o mundo das suas costas. E assim, muito bom mesmo. o Eduardo, uma dúvida que me levantou aqui, né? Você falou que foi para o concurso da Reparar focado em técnico. Depois eu vou falar meu ponto de vista sobre isso. E você conseguiu ir bem melhor na prova de analista. Porque a prova de analista foi Foi. pela manhã. Você acha que isso, da prova de ter sido à tarde? E quem fez o TR Reparar, que está aqui nessa live, sabe que foi uma prova danada. Pouco tempo, prova gigante. Você acha que isso te atrapalhou para uma coisa que eu acho fantástica, por exemplo, eu acho que quando a gente está bem preparado, a gente sai de uma prova, a gente sabe como a gente foi na prova. Por mais que a gente fique naquela, eu vou esperar o resultado, não sei, mas você sai sabendo que tem muita chance de ter ido com um bom resultado. Então, quando eu saí da prova, eu lembro que eu liguei para minha esposa e falei assim, eu devo ter acertado 72 de 80 de analista. Analista. E eu acertei 70 de 80. Então, assim, de manhã já é o horário que eu rendo melhor. Chega à tarde, eu já não estou estudando tão bem quando eu estou estudando. Por exemplo, se eu estiver estudando sábado, descansado, de manhã rende muito. Quando eu almoço e vou estudar à tarde, não é a mesma coisa. Então, é bem possível que a prova da tarde eu estava cansado. Apesar que a prova de analista ela estava muito complexa, estava com muito texto e ela por si só já era cansativa. As duas estavam cansativas. Tá. A de técnico foi bem grande, né? Foi, tava bem punk mesmo, eu acabei em cima da hora ali. Teve gente que não acabou a prova, tenho certeza que teve gente que não conseguiu acabar a prova. Cara, assim, eu não consegui. Tem uma pergunta aqui da Bia, fizeram todas as questões, ó. Eu não consegui ler todas as questões assim de forma minuciosa, não. Eu tive que no final dar um chute um pouco técnico, consciente ali. Mas já deixa uma dica pro pessoal. A prova teve 80 questões, 40 de conhecimento específico, 40 de básico. Eu comecei a prova, que eu sabia que o tempo não ia dar muito, que eu estava fazendo simulados, pelo conhecimento específico. Eu já comecei na questão 41, porque é peso 3. Se eu tivesse que chutar, se não desse tempo, eu ia chutar na onde? No conhecimento básico, peso 1. Então, é importante o pessoal ter essa técnica, né, de resolução de prova em TRE. Porque conhecimento básico é peso 1 e específico peso 3. Isso que você falou, Wilson, é bem interessante. Eu tenho um plano de prova que eu faço assim antes da prova. Por exemplo, eu tenho lá o meu controle de acertos, né, minha porcentagem em todas as disciplinas. Então, quando eu vou montar como eu vou fazer uma prova, eu sei exatamente quais disciplinas eu vou fazer, em que ordem eu vou fazer. Então, eu já entro na prova sabendo disso. Vou começar por constitucional, depois eu vou para administração geral, depois eu vou para processo penal. Então, eu sei exatamente as matérias que eu vou ser mais rápido, porque eu estou dominando melhor o conteúdo, e isso ganha tempo no final. Eu faço a mesma coisa, eu começo com a matéria que eu mais gosto. Eu procuro as questões ali da matéria que eu mais domino, para você já dar uma confiança. Porque, assim, todo início de qualquer coisa que você for fazer, início da nossa live que a gente tá mais nervoso, início de prova a gente estava mais nervoso. Então, pega uma prova para te jogar para cima. Porque aí, quando você vê algumas questões meio assim que você não sabe, você não desesperar tanto. Ó, já fui bem na parte que eu estava bom. E uma outra dica que eu deixo para o pessoal, assim, não comece, pelo menos, minha opinião, não comece a prova por português. Porque concurso é feito, a prova é desenhada para nos reprovar. Porque você abre a página da prova, a primeira página é um texto gigante, já para você cansar ali logo. Então, outra coisa também, não comece por português, mas eu também não deixava para o final, porque senão você vai estar muito cansado. Eu geralmente faço português no meio da prova. Eu acho que foi o ponto ideal, né? Para mim.
E aí, assim, foi isso, né? Então, assim, a prova de técnico, eu também fui bem. Na verdade, quando eu vi o gabarito, eu não acreditei que eu chegaria na posição que eu cheguei, porque realmente as notas não foram tão elevadas, que é outro mito, né? Que tem que acertar 90% para ser aprovado em qualquer Depende concurso, da né? prova. TRE Bahia mesmo, Depende. teve gente, se você pegar os 10 primeiros, é mais de 90%, porque a prova foi mais fácil. Agora, o Pará, que foi uma prova muito difícil, complicada, teve uma pessoa que falou aqui na live, ó, deixa eu voltar aqui para você ver. Vou ser analista. Uma das provas mais difíceis de TRE que já vi, foi a do Pará. Eu também coloco, eu coloco a do Pará e a do Paraná, como as duas mais difíceis que eu já vi. Na do Paraná eu não fiz, mas eu fiz ela como simulado. É... O que eu estava falando? Perdi o, perdi o raciocínio. Não, a gente estava falando sobre preparação, eu já emendei em como foi a prova, a gente acabou partindo para esse assunto. Mas fala um pouquinho da tua preparação, como é que foi a tua Pois preparação é. também para a gente saber, né? Bora voltar aí. Então, ó, pra você ver. Você falou que estava focado em técnica e fez analista porque já dominava algumas daquelas matérias. Civil, processo civil, penal, né? Eu já era o contrário. Eu nunca tinha estudado civil, processo civil, penal, processo penal. Aí eu pensei o quê, né? Olha, eu tenho essas matérias aqui, eu vou tentar primeiro fechar o edital de técnico. E como eu peguei, foi meu primeiro TRE, eu peguei um mês antes de sair o edital para me focar nesse TRE, e eu não tinha estudado nunca direito eleitoral. Eu pensei, primeiro eu vou fechar o edital de técnico. Aí, se der, eu vou para analista. Mas eu vi que não ia dar nem o de técnico e ia dar direito, né? Aí eu foquei só em técnico. Aí, nesse momento, ali no meio da preparação, eu já decidi fazer uma prova só, porque técnico era à tarde. Se fosse o contrário, Wilson, técnico vai de manhã. Você ia fazer analista à tarde? Lógico, lógico, porque meu foco era de manhã, à tarde eu já estava lá no Pará, eu faria. Mas como eu vi que eu não ia chegar tão bem preparado no AJA, eu pensei assim, pode ser um tiro no pé. Eu tentar dar 2 tiros e não acertar em nada. Aí, que isso aconteceu para mim? Me ajudou muito, porque eu cheguei na prova bem descansado. Assim, prova à tarde, hoje eu até prefiro, que antes eu sempre fiz de manhã. Depois dessa do Pará, eu tô preferindo à tarde. Vou te falar por quê. Porque minha noite pré-prova é, assim, um pouco infernal, porque a gente não consegue dormir direito. Assim, eu dou uma insônia, é muito conteúdo martelando na cabeça, aqueles milhares de lei, prazo, os decoreba tudo. E assim eu só consigo dormir um pouco mais tarde. Aí com a prova à tarde, no período da tarde, eu dormi domingo até 10 horas, cara. Porque assim, eu peguei no sono de Maravilha. madrugada, eu falei, vou dormir até o olho abrir. Só que eu deixei um despertador ali umas 11 horas, né? Pra não vacilar. Aí eu acordei 10 horas, descansadaço, e já fui me preparando ali para ir pro local de prova. E eu cheguei no local de prova, eu lembro que a prova foi 3 horas da tarde, de técnico, eu cheguei 1 hora da tarde. Só para você ter ideia. O pessoal tava achando que eu era o fiscal lá. E eu lá com os meus decorebinha, né? Os prazos de lei seca e tudo mais. Mas assim, vou resumir um pouco, porque não dá para a gente contar tudo como foi a preparação nossa. Mas eu peguei direito eleitoral no pós-edital. Então, como era uma matéria assim, que eu já apaixonei de primeira, foi muito mais fácil eu conseguir vencer ela. Eu sempre estudei mais por videoaula, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler. Aí eu tenho uma forma de estudar, assim, eu estudo de forma acelerada, eu já estou vendo videoaula em 2.5 tem hora. Então, aquele mito que o pessoal fala, perde tempo, quero ver. Eu assistindo videoaula em 2.5, meu filho, eu vejo os vídeos muito mais Eu rápido tô, que eu tô lendo. no, eu tô no 1 ainda. Fica igual aquele cara do rodeio, você já viu mesmo? E eu lá, ó. Aí Você vai beleza. anotar, anota? Oi? Enquanto você assiste videoaula, você costuma anotar? Tem Isso, um assim, caderno ó. perto e anota? A gente, como já foi concurseiro iniciante, comete erros, né? Eu sempre fui de fazer muito resumo. Só que um dia eu parei e pensei o quê? Aqui, vários resumos, estou criando pastas de resumo, eu guardava os resumos em pasta, e eu nunca voltava para ler. Então por que eu estou produzindo uma coisa que eu não vou ler depois? Ou se eu lia, era uma vez ou outra, sabe? Assim, 90% eu não li.
E eu estava perdendo muito tempo com aquilo. Aí o que eu pensei? Ó, nenhum curso é completo. Seja PDF, seja videoaula. Você se completa por questões, por várias questões. Eu penso assim, né? Aí eu comecei a ver videoaula de forma mais acelerada e usando um recurso que meu curso me oferecia, que era o resumo do professor. Então, por que eu estava fazendo um resumo se eu já tinha algo pronto de um cara que era profissional? O cara que já ia me dar lá tudo mastigado. Aí o que eu fazia? Videoaula acelerada e eu com o resumo do professor. Geralmente imprimia. Aí, o professor falou uma coisa, deixa eu ver aqui. Ah, não, já está anotado, não precisa anotar. Aí o professor falou que isso é muito importante. Aí eu ia, puxava uma setinha e escrevia. Esse resumo eu gostava de imprimir, que era 3, 4 folhas. Aí ficava com esse material. Sim. Aí depois, quando eu ia fazer questões, aí que eu ia completar meu estudo. Se o tópico tinha lei seca, a cada questão que eu errava, deixa eu ver aqui, errei essa questão. Cobrou, a banca mudou essa parte do artigo. Eu ia lá no artigo e anotava. Ó, muda isso aqui. Aí eu ia fazendo, tipo uma lei bombada, sabe o que eu falo? Com base na minha resolução de questão. Que aí no final você vai ver os artigos que são muito importantes e artigo que nem cai. Então eu ia assim. Sim, sim, muito bom. E você? Uma coisa que você falou, dessa questão de anotação, aí uma dica também que eu deixo, que eu acho que é o único momento da minha preparação que a anotação ela tem uma função, é na lei seca. Quando eu faço a leitura da lei seca, eu gosto de ter ela impressa, Eu em também. papel, e me apropriar dela, de puxar seta, de anotar, de escrever uma informação importante de novo, porque o cérebro vai assimilando aquilo e vai entendendo que é importante, e acho que ele vai gravando aquilo de forma mais intensa. Então, funciona muito. E assim, galera, foco em lei seca. O pessoal negligencia demais a letra da lei. A letra da lei tem que ser a base. Ela é a base de tudo. Ó, pra você ver, o STF faz a jurisprudência da onde? Interpretação da lei. E você acha que o concurso vai fazer as questões da onde? Eles pegam da letra da lei para não ter margem para anulação. Por isso que as bancas gostam muito da letra da lei. Porque está escrito lá, acabou. Não tem o que questionar. Não sei se você já parou para pensar por esse lado. Sim, sim, eu acho que uns 80, 85% da prova é lei seca. Por Isso. exemplo, regimento Para interno. analista, tem Regimento hora que um interno pouco menos, né? Assim, uns 75. E para técnico, é, um pouco mais. varia um pouco, mas, por exemplo, direito das pessoas com deficiência. Se você não estiver dominando a legislação, você vai escorregar, vai perder ponto. São pouquíssimas questões que você não pode errar. Verdade, verdade. Então, tem que ter essa noção. O desempate ali nas primeiras colocações é justamente dessas disciplinas que ninguém erra. E assim, Eduardo, você estudava como? Você estudava por PDF? Como que era a sua rotina de estudo, assim, suas técnicas? Você tem algum método? Eu uso material teórico, né, em PDF, e o que eu Você faço? estuda mais por PDF? Tem mais por leitura PDF, porque eu tenho a leitura acelerada e eu gosto, Bom sinto que demais. eu fixo mais. Eu não conseguiria assistir um vídeo a 2.5 como você, não. Tá Eu não vendo? ia, não Cada um ia. tem sua forma, né? Aí o que eu faço? Eu leio a teoria e no dia seguinte que eu li aquela matéria, aquele ponto teórico, eu resolvo as questões sem comentário. Aí eu pego, corrijo, aí vamos supor, 90 questões, acertei 82, 80. Aí eu pego aquelas 10 que eu errei e vou lá no comentário. Vamos ver o que eu errei. Vamos resolver essa questão. E assim eu vou progredindo no material teórico. Foco Chega no um erro, momento. não é? Foco no erro. Isso aí. O erro é importante, né? O erro é que vai me fazer acertar na prova. E aí o que eu faço? Algumas disciplinas eu nem faço mais isso, de ler a teoria e fazer a questão. Eu já estou, por exemplo, pegando toda a teoria de constitucional e vou lá e pego só as questões. Pego a aula 0, aula 1, aula 2, imprimo todas as questões. Faço o Aí gabarito. o E que você errei vai 10. errando, você vai completando com a teoria, né? A teoria e letra de lei. Mas vira e mexe, quando eu encontro algum probleminha, igual essa semana eu fiz questões de inquérito policial, aí vi que ficou faltando alguma coisa, aí eu pego a letra de lei, aí eu vou lá na teoria, leio a matéria teórica de novo. Então, assim, não tenho problema de voltar na teoria, entendeu?
tem que voltar na teoria. Eu Eu falo vou ler de novo a teoria? Vai. isso para o pessoal da minha mentoria. Até não tenha vergonha de voltar na aula zero. Eu já voltei 10 vezes naquela aula zero. E se for preciso, nos próximos concursos que eu for fazer, eu vejo mais 10 vezes. A gente tem que... Com não certeza. pode ter vergonha. Eu não acho que tem aquilo de você chegar um momento e você fica só questão, só questão. Porque você vai esquecendo também algum ponto. Aí você... Lógico que você... É igual o Eduardo falou, ele está mais em questão. Mas aí você identifica seus erros, volta na teoria para corrigir, né? Uma outra coisa que eu valorizo muito na minha preparação, lá no Pará e também atualmente, é diversificar. É ter diversas, dentro de um mesmo dia, você ter diversas metodologias de ensino. Por exemplo, português, eu só aprendo por vídeo. Eu aprendi isso na prática. É muito eu vi que eu visual, demorava para... né? eu demorava uma semana, Wilson, para ler um PDF de português. Tá vendo? Aí eu falei, Até não tá dependendo dando. da Não... matéria, você variou. Então, isso é importante. Dentro da matéria eu vario. Por exemplo, eu lembro que eleitoral, na época do TRE Pará, eu li toda a teoria. Quando eu acabei a teoria, eu assisti toda a teoria em vídeo. Então, quer dizer, eu vi o vídeo e também li a teoria e também tive um caderno de questões. Então, é um monte de coisa, uma por cima da outra, igual camada, né? Aí você vai o quê? Construindo conhecimento. Ó, se o pessoal estiver aqui atrás do segredo, eu já falo aqui de cara, repetição. Repetição é o segredo. Quanto mais você repete, mais excelente você fica naquilo. Verdade, verdade. Pois é, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Ó, a Van mandou que os dois utilizaram estratégia. Ó, nós dois utilizamos, temos entrevistas pelo estratégia. Depois você confere a minha, vai no IG do Eduardo e confere a dele também. E eu considero como o cursinho número 1 do país hoje, pela excelência em PDF e em videoaula também, né? É muito rico, né? Tem muito recurso, tem de tudo, cara. Eu nem uso tudo. Vamos dizer que eu uso o básico deles, ele já tem um monte de coisa. Tem PDF simplificado, aí tem PDF Marcação extenso. aprovados. Tem tudo. Eu nem uso esse troço todo, eu vou mais no basicão. Ó, a Andressa aqui, Eduardo, você estuda quantas disciplinas por dia? Excelente pergunta, é a Andressa, né? Eu tenho assim, normalmente eu estou conseguindo estudar hoje 3 a 4 horas por dia, né? Hoje, por exemplo, eu estudei 4 horas e meia. Eu estudei ao todo 4 disciplinas. Eu estudo sempre 1 hora por disciplina. Eu estudo 1 hora, paro 10 minutos, cronometrados no relógio, e volto para mais 1 hora de outra disciplina, paro 10 minutos e 1 hora. Então, normalmente, eu vou variando a cada hora. Claro que se eu for ficar estudando 6, 7 horas, eu tento botar, depois de intercalar algumas disciplinas, voltar de novo numa outra matéria. Vamos supor que eu estudei português, constitucional, administrativo, aí eu volto em português, aí vem com eleitoral, então sempre variando. Mas em torno de 4 até 5 disciplinas por dia, eu gosto de variar. Acho que eu fico cansado se eu ficar mais do que 1 hora em uma disciplina. Eu aconselho entre 1 hora e meia, no máximo 2 por disciplina. Não sei se o Wilson concorda aí, né? Concordo. Esse é a base de estudo por ciclos, né? Que você faz. É basicamente o mesmo que eu utilizo. Eu tenho uma métrica de 2 até 4 matérias por dia e eu fico até 2 horas em uma matéria também, dependendo do peso na prova, né? Que a gente sabe que TRE, as matérias de direito têm muito mais peso, então a gente teria que dedicar mais tempo a elas, né? Ficar melhor nelas. Agora, curioso disso, uma história, vou contar um caso, que eu gosto de contar caso. Eu comecei a estudar desse jeito por conta de uma pessoa que eu nem sei quem ela é e que eu só vi ela uma vez. Eu estudava no trem, indo trabalhar, e estava lendo meu PDF, imprimi, estava lendo. Aí o cara olhou assim para mim, você está estudando para concurso? Eu falei, tô. Aí eu falei, aí ele, para qual área, não sei o quê. Aí me interrompeu assim, vou ter que parar de estudar para conversar. Aí ele falou assim, mas como é que tu estuda? Se de repente, se ele soubesse que ele me ajudou, né, eu queria agradecer ele. Aí ele falou, eu faço uma disciplina o dia inteiro e tal, não sei o quê. Falei um monte de coisa. Ele, não. Faz assim, 50 minutos para 10 e vai trocando de matéria.
Eu ouvi aquilo ali, eu falei, ah, eu vou tentar, né? Não estou indo tão bem, não estou rendendo tão bem, e faço isso desde então. Isso foi lá em 2018, então foi um acaso assim que me fez chegar nisso. Depois eu fui estudando, pesquisando, vendo dicas de professores e fui percebendo que era bom para mim. A gente tem que ver também o que é bom Bacana, para a bacana. gente, né? E a Isso, pessoa quer seguir o que eu faço, para ela não é bom, então tem que ver isso. isso também, o que é bom para cada um. O cara, mas assim, nesse ponto, pelo tanto de entrevista de aprovado que eu já vi, o tanto de aprovado que eu já conversei, o estudo por ciclos é até muito dominante, sabe? A pessoa pegar uma matéria o dia inteiro, ou ficar numa matéria assim, só português. Daqui 2 meses, quando eu terminar português, eu entro em outra. Eu penso que já demonstrou ser um método bem complicado. Sim, sim, porque você vai demorar muito tempo para voltar no português, A né? voltar. E aí você prejudica aquela repetição que a gente tá falando. Pessoal, pode começar a mandar as dúvidas aqui. A gente já está na parte final da live, já para fazer aquele bate e volta aqui, né? De tira dúvidas. A Bia mandou. A Bia. Biaca Rico. Eu acho que é assim o nome dela. É o que está aqui. Perguntou sobre revisão. E também outra pessoa aqui embaixo tinha perguntado sobre revisão. A A Raíssa. Raíssa, qual o material de revisão de vocês? Questões? Ó, eu vou começar falando. Minha revisão é prioritariamente por questões. Assim, se eu fosse chutar um percentual aqui até 80, 90, tem hora que é até 100% só questões. Então eu reviso mais por conta de questões e dessas anotações que eu citei aqui antes. O meu resumo do professor anotado, minha lei seca anotada. Aí eu separo também um tempinho ali antes e faço a minha revisão. Mas meu material é basicamente esse. E como você faz, Isso, Eduardo? Mais questões é, ou... por questões, e eu acho importante na revisão por questões a pessoa ter o controle da porcentagem, controle de tempo de resolução de questão, quanto tempo eu levo para resolver uma questão, que isso também conta lá na hora da prova. Né? E a questão errada, ela tem que te levar para algum lugar. Não adianta assim, errei a questão, mas não aprendi conteúdo. Errei questão, vamos aprofundar o conteúdo. Que conteúdo é Cara, esse que e ficou assim, eu faltando? vou te interromper só um pouquinho. Nem é só quando você erra uma questão. Tem hora que você acerta pelo motivo errado. Então, nesse momento, você tem que revisar também. Tem que ficar esperto nisso. Porque tem muita gente que acertei e foi embora. Não, você acertou e pensou certo? Ah, você colocou que a questão do CESP lá está errado porque a vírgula estava errada. Mas, na verdade, era o pronome que estava errado. Naquelas reescrituras, né? Então, a gente tem que parar Sim. e tomar cuidado com o acerto também para ver se está acertando pelo motivo certo. Outra coisa, Wilson, complementando, é quando a gente acerta uma questão, por exemplo, são 5 assertivas, aí tem aquela lá que está óbvia que está certa, aí você gabarita a questão, beleza, acertei, mas as outras 4 você ficou na dúvida. Então, Aí lê você o não sabe por que tá comentário errado, né? daquelas 4. Então vai lá entender o que era aquilo. Isso aí vai enriquecendo a tua preparação. Cara, assim, quase sempre, toda questão você tem que revisar, quase sempre. É só uma questão que você acertou e você não tem dúvida em nada e você vai embora. Porque tem muitas vezes que a gente fica em dúvida entre duas. Aí você acerta, você vai assim, ó, não, marquei a A e tá certo. E você acertou a questão. Mas você não sabe por que a B tá errado, que é o que você falou. Aí você tem que parar também e revisar aquele ponto. Sim. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Revisão já foi. A Natane. Meus amigos, vocês acham que ainda compensa estudar para a JA? Começa aí, Eduardo. É uma pergunta polêmica. Ela perguntou se vale a pena estudar para o cargo? Isso. Olha, eu acho que vale muito a pena estudar para o cargo de AJA. Primeiro, porque a remuneração é muito atraente. Segundo, que o cargo de analista, a gente tem muito medo, receio dele. Tem também a questão que são menos nomeações, a gente sabe disso, que são menos nomeações, mas a disputa é menor no cargo de analista. A disputa no técnico, no TRE Pará, por exemplo, foram quase 20 mil candidatos, se eu não me engano, né? Ou mais, talvez. E o de foi técnico, 20 mil para técnico e foi quanto analista? 3 mil? 5 mil e poucos candidatos para analista da área administrativa. 5 mil para técnico foi 20. Então, assim, a disputa é menor. A prova de técnico, ela é muita literalidade, isso às vezes é até mais difícil, tá?
Já tive essa discussão com meu tio várias vezes, né? Que a prova de analista, às vezes, ela favorece mais quem aprofundou a teoria da matéria do que quem está afiado na literalidade. Então, assim, tem que ver bem, e eu acho que vale a pena. Por exemplo, eu estou em 6º lugar no TRE Pará. Eu posso não ser nomeado? Posso não ser nomeado. Já andou agora a segunda pessoa que vão chamar, existe aproveitamento. Então, assim, eu acho que colocar o nome numa lista de AJA, tendo possibilidade de ser aproveitado por outro órgão do Judiciário Federal, é sempre vantajoso. Eu quero correr esse risco. Então, todas as vezes que tiverem, eu vou fazer a AJA. Né? Até que digam que não existe mais o cargo, né? Tem muita essa discussão quando de que... sacramentar, aí separa, né? Assim, né? Minha opinião sobre isso. Eu foquei no cargo de técnico antes, e se eu fosse hoje começar com a minha experiência e tudo, eu focaria exclusivamente em técnico. Aí, assim, só que a gente não precisa ficar só cego no técnico. Se a pessoa tem um sonho de analista, após você finalizar o ciclo de técnico, eu estou com 90%, beirando ali, aquelas matérias todas, aí você já começa a pensar para analista. O concurso de TRE pode demorar um tempo e você chegar lá na frente, você está pronto para os dois. Aí você faz a sua escolha, né? De fazer as duas provas. Mas eu penso que se tiver ali iniciando e um edital para logo, eu focaria só mais em técnico. Sim. Wilson, a pergunta aí que eu vou te fazer aí da Andresa, ó, qual o percentual de acerto que você tinha antes da aprovação? Cara, pra você ver, antes do TRE Pará eu não tava com 90%. Não tava. Eu tava ali naquela média 80%, assim, cheguei perto, no pós-edital, perto da prova, para me beirar os 90%. Mas eu não tava assim, 90% para cima. Não. E eu lembro o simulado que eu fiz antes, acho que deu menos do que a porcentagem que eu fiz na prova. Porque tem aquela questão, né? O que eu acho ideal? Uma pessoa que está assim, acima de 80%, já está muito competitivo. Por quê? Quando você chega no dia da prova, quando está valendo, é diferente. Então, querendo ou não, se a prova vier mais ou menos do jeito que é boa para você ali dentro, encaixado no seu estudo e tudo mais, você tende a aumentar seu percentual. Se você está com 80, você faz 85. Eu já vi vários exemplos assim. Então, a gente já cai em outra questão, que muita gente me pergunta, qual o percentual certo para fazer TRE? Se você decidiu estudar só para TRE, vou tentar os 26 TREs, se não tiver unificado, né? Se eu estou falando como é hoje. Se você decidiu só TRE, independente do percentual de acerto, vai fazer a prova. Vai fazer, se você tiver a condição, né? Porque eu já vi vários exemplos nesse mundo do concurso e eu fui um deles. Antes do TRE Pará eu tive um percentual e no TRE Pará eu tive um acima. E eu considero que eu fiz até 90%, aquela prova, pelo percentual que a gente acertou, 90% para cima. Porque foi muito difícil, né? Sim, mas se ela e tem uma outra preocupada questão. nesse percentual, só para deixar claro, entre 80% e 90% é um excelente percentual. Foco nos 90%, né? Que quanto melhor, melhor. Quanto maior o percentual, melhor. Se é possível 100%, foco no 100%, então. Eu acho isso que você está falando é importante porque, por exemplo, vamos supor que você está em média, pegar todas as disciplinas que você está estudando, você está com 85%, pegando a média de todas elas. A chance de você gabaritar várias delas é alta na prova. Porque está valendo, né? E a prova pode vir também daquele jeito que você acaba sabendo as coisas e você tem muita chance de gabaritar. Se você está acertando a cada 10 questões 8, a chance de você acertar 10, ela é grande. Porque você imagina, entendeu? Se a prova, se todas as questões da prova vier dentro dos 85%, você está acertando. Você fecha a prova. Exato. Porque o que aconteceu com a prova de analista. Quando a gente está na preparação, a gente faz muita questão. Então, é 85% de questões muito amplo o conteúdo. A prova pode vir só dentro daquele conteúdo que você domina. Então, a gente tem que fazer concurso. Exato. A gente passa em concurso fazendo prova. Deixa eu ver outra aqui. Você já falou do percentual. Você falou do seu percentual de acerto? Eu estava beirando isso aí, 85%, algumas matérias acima de 90%, e a grande maioria, 85%. Isso, eu falei a minha no geral, né? Mas tinha algumas matérias que eu estava melhor.
mesmo, eleitoral mesmo, acho que estava 92%. Aí, na prova, a gente vai... Tem um balanceamento, né? Cadê aqui? Deixa eu ver qual é o próximo. Percentual de acerto já foi. Como vocês estudaram AFO na área administrativa, tribunais é bem comum atualmente. Eu também acho. Acho que é bem possível AFO se manter no cargo de técnico. E aí, como é que você estudava AFO? Você gabaritou AFO, né? AFO é uma matéria assim que a pessoa vê a administração, mas tem muita lei seca. AFO é muita lei seca, letra da lei. Então eu estudei também basicamente como eu estudava os direitos. Questões, minha lei seca do lado e ia anotando, né? Principalmente a parte da Constituição e o ponto mais cobrado de AFO, que é a LRF, né? Que para mim é a verdadeira lei do capeta, é a LRF, não é a 8666. E na prova de técnico, Wilson? De AFO? Eu consegui fechar, eu fechei. Eu tomei umas pernadas. Tava bem letra da lei, cobrou muito a LRF e tudo mais. Tava basicamente letra da lei. E aí tem uma parte mais teórica em AFO também, que aí você vai ter que estudar pelo seu cursinho. É como eu estudava também, anotações, resumo do professor. Eu estudei pela professora Gabriela Zavadinac do Estratégia. Tem os PDFs do Sérgio Mendes também que eu dava uma olhada, questões muito bem comentadas. E é basicamente isso. E você? Então, eu não mudo muito o meu método de estudo de uma disciplina para outra. Eu faço sempre aquilo que eu falei. Leitura da teoria, no dia seguinte, questões sem comentários e corrijo as questões. Só que depois que eu esgoto isso, eu também assisto videoaula para reforçar de toda a teoria, ou eu faço muitas questões. É sempre variando e repetindo, variando e repetindo, indo e voltando na disciplina várias vezes, até que você vai gravar as informações. Isso. Ó, pra você ver, o Haroldo, se houver TRE só em 2023, pretende fazer outros concursos, eu já aposentei de outras áreas. Eu é só eleitoral e agora até o aposentar, Já tá, né? Lá por meus 80 anos. Que a aposentadoria agora é 80 anos, isso. se aposentar. Eu você já estudando... pretende, né, Eduardo? Porque assim, sendo sincero, né, eu não tenho garantia ainda de nomeação no TRE Pará, a gente conversa muito disso, eu e você. Tem muita chance? Existe, né? Mas eu estou estudando para outros concursos. Eu estou focado no TJ do Rio, no TJ São Paulo e outros TJs pontuais aí pelo Brasil, né, tribunais estaduais. E aguardando o próximo TRE. Concurso também de universidades. Eu vou fazer outros concursos aí, porque eu não posso ficar contando, né, com isso e esperar abrir um TRE. Eu estou dando continuidade. E o meu estudo de TRE ele já me possibilita fazer TJs, né? Sem ter que sair muito do meu plano. E quando voltar um TRE, você já está nas matérias básicas bem tranquilo? Você já estudou todo o direito eleitoral? Aí é possível você conseguir o mesmo resultado que a aprovação no próximo TRE. Ou esse TSE unificado, né? Que tem isso, né? Assim, minha opinião, se a pessoa está começando hoje a decidir justiça eleitoral, dê graças a Deus que vai demorar um pouquinho o edital. Fique pronto, aí depois que você estiver pronto, igual o Eduardo, aí já está muito bom nas matérias básicas, aí você pode abrir seu leque para outros concursos, TJs, universidades. Isso aí, a JA não... Bom demais. É o pessoal aqui falando, deixa eu ver o que mais. Que a gente já está para finalizar a live aqui. Mas é isso, acho que não tem mais nenhuma dúvida, não, né? Pelo que eu tô Tem uma vendo coisa aqui. interessante aqui, Wilson. Pode falar. Não estou conseguindo passar dos 85. Quando chega nessa parte, demora mesmo a chegar em 90. É um platô que a gente fica muito... O principal do 85 é não deixar cair. É você continuar nos 85, porque ele vai subir devagarzinho. Isso. Moço, é muito engraçado, assim, quando a gente vai fazer o primeiro concurso da vida, quando a gente não estuda muito, aí a gente vê lá, nossa, eu fiz 70% sem estudar, rapidinho eu chego em 90. Tem muita gente que tem essa ideia, né? Meu filho, pra você chegar em 70,
é um passo. Para você chegar em 75, você já tem que dar um passo e meio. E assim por diante. Pra você chegar de 85 para 90 é trabalho duro, duro, duro. Tem hora que você fica forçando ali, ó, tá fazendo tudo certo e aumenta 1%. É assim. Mas eu acho que é um percentual muito bom. Se a pessoa tá ali entre 80% e 90% no geral. Que com certeza algumas matérias você tá com 90%, outras com 80%. Que no pós-edital, você vai dar uma energia que você vai ver, você nem vai saber que você é tão forte no pós-edital. E essa energia pesada tende a fazer seu percentual de acerto aumentar, querendo ou não. E no dia da prova, como é para valer, você está ali nos 85, a chance de você bater mais de 90 é muito alta, igual o Eduardo falou. Então, pessoal, é isso, né? A gente já passou do nosso horário, que era para durar 1 hora, foi 1h10. Aí, se você quiser fazer algumas considerações finais aí, Eduardo, que eu já também vou fazer para a gente encerrar. Eu só queria agradecer a participação de todos, dizer que, como eu sempre digo, que eu torço por todos, que eu quero ver todos aprovados e que eu acho que a gente não é só concorrente, a gente também é companheiro de caminhada, a gente tem que aprender a um ajudar o outro, acho que isso é o fundamental na vida e que estamos aí para conseguir, eu acredito em todos aí, vamos continuar seguindo nossos estudos. Isso aí, só mais um dado que o Ivo mandou, que no CESP 80% acho difícil. Mas eu não estou falando de você terminar o concurso com 80%, não. Estou falando um percentual bom para você fazer a prova, que muita gente me pergunta, né? Ah, estou com 80%, eu vou fazer? Vai fazer. Porque vai que a prova cai tudo dentro daqueles 80%. Foi nessa ideia que eu falei. Então, pessoal, ó, quero agradecer a presença de todo mundo. Agradecer o Eduardo por ter aceitado esse convite, né? Para compartilhar as experiências aí como aprovado. O pessoal está mandando mensagem e acredito que a live foi muito produtiva, foi produtiva para mim, aprendi muito com você aqui essa noite. E é isso, pessoal. A gente vai ir fazendo outras lives, depois eu chamo o Eduardo para a gente comentar outros assuntos relacionados a concurso, especificamente de TRE. E quero agradecer mais uma vez a presença de todos nesse sextou, né? Sextou diferente. E quero deixar só 2 avisos aqui. O primeiro é que está rolando um sorteio na minha página do meu Mega Edital, que é um produto pensado por mim para tirar todas as dúvidas de vocês em relação a quais matérias você tem que estudar para o TJA, quais tópicos dentro de cada matéria. Então, é uma organização da sua preparação. Então, não perde a chance. Vai no meu feed, entende lá o que é esse Mega Edital e vê se você tem interesse em participar. Tem muita gente já participando. Já tive muito retorno positivo do meu material, fico muito feliz. E é isso. Eu estou concorrendo. Olha, até o Eduardo tá concorrendo aí. Eu estou louco para pegar esse edital aí. Pois é, né? Que aí você confere. Deixa eu ver se o Wilson está fazendo tudo certo. Né? E o próximo aviso é o quê? Que quem não quiser participar do sorteio, que tem gente que não gosta, né? Quiser adquirir, ele já para organizar a sua preparação agora, ele está com desconto de 10% até dia 30 de junho. E é isso. Ótimos estudos para todo mundo. Foi top. A live vai ficar salva aqui no IG e no meu YouTube também. Aí, se o Eduardo também quiser colocar no IG dele depois, para a gente espalhar essa live para o máximo de pessoas possível. Beleza, meu amigo? Um abração para você aí. Valeu. Tudo de bom. Ótimo fim de semana. Foi ótimo hoje. Até mais. Tamo junto. Um abraço. Um abraço, pessoal. Valeu, galera.